Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí à nossa segunda aula de revisão de JavaScript, beleza? Na aula anterior nós vimos algumas coisas como a diferença entre var, const, let, né? Verificamos aí os operadores unários, os operadores binários, como é que eles funcionam, quais são os tipos dele, né? Os tipos de dados, então a gente viu lá dados que eles podem ser do tipo string, number, do tipo object, né? E hoje nós vamos dar sequência verificando aí alguns conceitos como estruturas de decisão, estruturas de repetição, operadores de comparação e operadores lógicos, beleza? E da mesma forma que foi na aula anterior, nós estamos passando para vocês aí a aula gravada, né? Porque vocês conseguem acompanhar no ritmo de vocês e lembrando que o PowerPoint está indo junto e dessa maneira vocês conseguem também ter acesso aos exercícios que tem no final para poder de fato pôr a mão na massa e praticar, né? Não ficar só aqui assistindo, é bom sempre estar praticando aí junto, beleza, galera? Então, bora dar início para a nossa aula aqui. O primeiro tópico que eu vou estar abordando com vocês são os operadores de atribuição, tá bom? Então, dentro do JavaScript, assim como diversas outras linguagens, nós temos esses operadores de atribuição. O operador de atribuição padrão é esse daqui com símbolo apenas de igualdade, tudo bem? Quando nós desenvolvemos, quando nós criamos uma variável, uma constante, alguma coisa que nós queremos atribuir um valor a esse nosso item, nós colocamos o símbolo de igualdade e o que está à direita da igualdade vai ficar armazenado dentro daquela variável. Mas além disso, nós temos esses operadores aqui, um pouco mais personalizados, que é o mais igual, menos igual, multiplicação igual, divisão igual e resto igual, beleza? Utilizar dessa maneira aqui, nós podemos utilizar quando, por exemplo, eu quero que uma variável que eu já tenho um valor armazenado, né, ela seja incrementada do valor que ela já possui, mais alguma coisa nova ali, beleza? Então, deixa eu mostrar para vocês esse exemplo. Vou mostrar para vocês esse exemplo aqui da atribuição com mais igual, menos igual e esses outros operadores aqui, tá? Na prática eu vou abrir o VS Code e mostrar isso para vocês, mas antes de mostrar para vocês, já vamos ver aqui os próximos operadores que nós temos, e aí quando a gente entrar lá dentro do VS Code, já visualizamos os exemplos de uma maneira seguindo aí, né, mais exemplos do que ficar indo lá e voltando aqui, tá ok? Então vamos ver aqui, ó. Além dos operadores de atribuição, nós temos também os operadores de comparação, onde nos operadores de comparação nós verificamos a igualdade, representado por 3 símbolos de igual, beleza? No caso da igualdade, galera, nós podemos verificar a igualdade somente de valor ou valor e tipo também, tá? Então, se formos verificar valor e tipo, são 3 símbolos de igualdade, e se quisermos saber somente o valor, são somente 2 símbolos de igualdade, beleza? Ele só compara o valor, ele não vai se preocupar se o tipo das variáveis são o mesmo. Temos também o operador de diferença, né, que é ao contrário da igualdade, então ele nega. Se de repente isso daqui retorna um true, com essa exclamação antes ele vai retornar um false, ele vai inverter o valor. O símbolo de maior aqui, que representa um operador de comparação para o maior, do menor aqui também representado pelo símbolo de menor, né? O maior igual, que é essa representação aqui, e o menor igual, que é esta outra representação aqui, beleza? Eu acho que isso daqui vocês já estão bem calejados de utilizar e de trabalhar em cima disso daqui, né? Talvez não tanto só com esse primeiro aqui, porque é diferente, né? O maior igual, menor igual, maior que, menor que, a gente tem em todas as linguagens de programação que vocês devem ter trabalhado dentro da ETEC, vocês tinham a possibilidade de utilizar esses carinhas aí. A igualdade, assim, com 3 símbolos, nem todas as linguagens fazem a comparação desse jeito, né? Mas na sua grande maioria também é utilizado com esse padrão aqui. Mas todos os demais aqui já é de uso rotineiro de vocês já devem saber aí
bem como utilizar cada um deles, tá bom? Mas a gente vai ver aqui alguns exemplos rápidos para vocês poderem aí só reforçar isso daí. E temos também os nossos operadores lógicos, beleza, galera? Os operadores lógicos que nós temos aqui são o E, representado por dois símbolos de E comercial, o OU, representado pelo símbolo de dois pipes, beleza? E a negação, representada pelo símbolo de uma exclamação, tudo bem? Então a gente consegue aí trabalhar com esses operadores aqui, bem similar também, né? Bem idêntico a outras linguagens que vocês possam estar utilizando aí em outros componentes. Beleza, galera? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo prático para a gente poder relembrar, né, a questão de sintaxe e tudo mais. Então eu vou abrir aqui, ó, aquele mesmo arquivo da aula passada. No arquivo HTML eu tenho só a estrutura básica do HTML, sem nada de HTML de fato, né? Só a estrutura básica dele, eu não tenho nenhuma tag aqui dentro. E estou chamando aqui, através da tag script, o meu arquivo JavaScript, que ele está aqui, ó, dentro da pasta JS, beleza? Um arquivo chamado javascript.js, que é esse carinha que está aqui, ó, dentro da pasta JS. Esse arquivo aqui, javascript.js. E eu vou apagar isso daqui porque foi a última coisa que nós vimos lá no exemplo anterior, beleza? E vou dar início aqui a mostrar para vocês as coisas desse atual exemplo aqui da aula de hoje. Então, nós iniciamos lá pelos operadores de atribuição, beleza? Eu tinha comentado com vocês que o operador de atribuição padrão, ele é definido somente por o símbolo de igual. Então, por exemplo, se nós criarmos aqui, ó, um let n1 e queremos atribuir um valor a esse n1, a gente coloca um igual, né? E diz aqui quanto que esse n1 vai receber, beleza? Os outros exemplos com mais igual, menos igual, multiplicação igual, seria na seguinte questão. Vamos supor que eu queira aqui, ó, incrementar um valor para essa minha variável de n1. Ela possui o valor de 50 atualmente, só que eu quero atribuir o valor de mais 10 para ela, tá? Então, ao invés de nós fazermos isso daqui, ó, ao invés de jogar aqui n1 é igual a n1 de novo, né, mais 10, para ele ficar com essa representação aqui, nós podemos diretamente jogar isso daqui, ó, n1 mais igual a 10, tá? Então, quando a gente coloca esse mais igual, menos igual, multiplicação igual a alguma coisa, significa a representação desse mesmo sentido aqui, ó, da linha de cima. Essas duas linhas aqui representam a mesma coisa, beleza? Então, ao invés de nós repetirmos o n1 e dizer que ele soma com algo, nós podemos utilizar essa expressão aqui, ó, mais igual, que ele vai pegar o valor que n1 já possui, no caso ele está possuindo aqui 50, ele vai pegar já esse valor que n1 possui e vai atribuir mais alguma coisa para esse valor que já está armazenado dentro da variável, tudo bem? E isso se replica, né, a mesma lógica se replica aqui para o menos igual. Então, se eu coloco aqui menos igual, seria a mesma coisa que eu estar dizendo que n1 é igual ao n1, no caso 50, menos 10, e aí ele armazenaria aqui o valor de 40, tá? A mesma coisa para multiplicação, para divisão, para o resto da divisão, tudo bem? Então, os operadores de comparação, eles são bem tranquilos de se trabalhar, de se estar utilizando, né? Com muita frequência a gente vai estar utilizando eles, e exatamente com essa expressão aqui, ó, é o que nós, quando houver a necessidade, nós vamos estar utilizando dentro da nossa codificação aí, tá? Mas não que seja a única maneira, vocês podem estar optando aí por qual vocês preferem, né? De repente a sintaxe de cima fica mais fácil para o teu conhecimento, tu utiliza a de cima, se não, utiliza essa daqui, beleza? Fica ao critério de vocês aí, é só para que vocês saibam como eles funcionam, tá? Depois dos operadores de atribuição aqui, nós vimos lá nos slides, né, os operadores de comparação. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, vou dar aqui um console.log e vou jogar aqui o N1, só para a gente poder já deixar configurado para isso ser exibido no console para a gente. Então, vou apertar aqui com o botão direito em cima do meu elemento, daqui ó, um Open with Live Server, beleza? Lembrando que esse Live Server, ele é uma extensão que eu passei para vocês lá na primeira aula de configuração de ambiente, né? Se de repente você não se lembra
dá uma assistida lá, tá logo no comecinho, como instalar o Live Server, beleza? E basicamente a facilidade dele é que a gente não precisa, toda vez que nós modificarmos alguma coisa no nosso código, nós não precisamos ir até o navegador e ficar dando F5, né, para dar o refresh na página, para que ele carregue as alterações para nós. O simples fato de salvar aqui dentro do Visual Studio Code, ele já vai renderizar para a gente lá dentro do navegador, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir aqui a minha tela, deixa eu fazer aqui, ó, vou dividir aqui a minha tela, de um lado navegador, do outro lado Visual Studio Code, tá bom? E aí a gente consegue ir visualizando as mudanças aqui no console automaticamente. Deixa eu só dar um refresh aqui, tá? E aí ele já está aqui, ó, mostrando pra gente o nosso console, tudo bem? Vou até aumentar um pouquinho mais o console, porque do lado esquerdo aqui eu não tenho nada de HTML, né? Então não vai fazer diferença. Então aqui a gente tem o nosso console. Percebem aqui, ó, eu mandei ele fazer aqui a impressão do N1 e ele trouxe aqui o valor de 5.000, certo? Por quê? Porque ele pegou aqui, ó, eu tinha atribuído o valor de 50 para N1. Nessa linha número 3, eu atribuí aqui, né, dizendo que o N1 seria igual a ele mesmo vezes 10, então ele está pegando aqui 50 vezes 10, então o N1 passou a ser 500, beleza? E depois eu estou dizendo aqui de novo que o valor de N1, no caso 500, vai sofrer aí uma multiplicação igual a 10, então ele pegou 500 vezes 10 e gerou 5.000, que está sendo exibido aqui para a gente, tá? Vamos então aqui agora aos nossos operadores de comparação, beleza? E os operadores de comparação também são bem familiares para vocês, acredito eu. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos só para vocês relembrarem, ó, console log. Eu vou jogar direto dentro de console, tá? Para facilitar aqui o desenvolvimento. E aí vocês conseguem acompanhar sem precisar criar variáveis e ficar fazendo a comparação de variáveis, mas funcionaria também se vocês quisessem. Então eu vou comparar aqui a primeira coisa, ó. Comparar 10 é maior que 5, beleza? Então lembrando que o operador de comparação, ele vai retornar pra gente um boolean. Tá vendo aqui, ó? Ele retornou para mim aqui um true, ok? E os operadores de comparação, eles sempre vão retornar pra gente um booleano, tá? Esse booleano, geralmente, nós utilizamos eles dentro de algum laço de repetição ou alguma estrutura de decisão para saber que rumo o nosso programa, né, qual caminho o nosso programa vai estar tomando, tá? E aí, geralmente, a gente utiliza esses operadores de comparação para retornar alguma coisa de verdadeiro ou falso. Então, o primeiro operador de comparação que eu estou mostrando para vocês aqui é o maior, beleza? Vou colocar aqui, ó, maior. Vou colocar aqui o console.log 10 é maior e igual a 5, então ele vai retornar aqui para mim, nesse caso aqui também, né, um true, porque 10 ele é maior ou igual a 5, tá? Então aqui quando a gente coloca isso daqui, ó, maior igual, ele está fazendo a verificação de ou. Ele é maior ou igual a 5, beleza? E ele retorna aqui pra gente um true. Se eu coloco aqui, por exemplo, ó, um 4, ele já retorna um false, tá? Porque ele não atende essa condição aqui do maior igual, beleza? Então vou colocar aqui, ó, maior igual. Próximo que eu vou mostrar para vocês é o menor, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Copiar essas duas linhas, porque eu só vou alterar o operador, né? Colar ela aqui embaixo e só vou alterar aqui, ó. Ao invés de maior, coloco menor. E aqui na expressão menor. E aqui ao invés de maior igual, menor igual. E altero aqui também, ó. Menor igual. Ok? Salvando aqui o meu arquivo direto no VS Code, ele já atualiza aqui no console para mim. Então, ele faz as comparações aqui conforme aquilo que nós solicitamos. Beleza? Tem o operador que eu falei para vocês, né, que é esse carinha aqui, ó, console log, que é o operador que ele tem dois iguais, tá? Então, o operador com dois iguais, ó, ele vai fazer a seguinte questão. Vou colocar aqui, ó, 10 igual a 10, desse jeito, colocar sem as aspas por enquanto, igual a 10, tá? E vou colocar assim, ó, console.log 10 igual a 10, assim, dentro de aspas, né? Que ele seria uma string, tudo bem? Percebam que aqui, ó, ele retornou true para mim nas duas sentenças, tudo bem, galera?
Por que ele retornou true aqui nas duas sentenças? Porque, como eu falei para vocês, dois iguais aqui, ó, ele vai definir o quê? Dois iguais ele vai definir que a nossa comparação vai verificar só o valor que é armazenado, beleza? Então aqui, ó, eu tenho um 10 do tipo number e um 10 do tipo string, tá? Mas o valor de 10 é igual para ambos, então por isso que ele retornou true aqui para mim. Agora, se eu copiar essa linha aqui, ó, vou copiar essas duas linhas e colar elas aqui embaixo de novo, só que agora eu vou colocar aqui, ó, com 3 símbolos de igualdade, tá? Coloquei ela aqui com 3 símbolos de igualdade, ó. Percebam que o primeiro, né, 10 do tipo numérico é igual a 10 do tipo numérico, só que no segundo aqui, ó, 10 do tipo numérico não é igual, né, com 3 operadores de comparação, ele não é igual a 10 do tipo string. Então ele retornou aqui para mim um false, ok? E aí, dependendo do cenário que você esteja fazendo a tua lógica, você tem que decidir, né, com qual deles você vai fazer a comparação, beleza? Então, fica aí já explicado para vocês a diferença entre esses dois, porque dependendo da lógica que você tiver que aplicar, você sabe qual deles você tem que fazer o uso, beleza? Então, esses daqui são os operadores de comparação que verificam só valor ou valor e tipo, tá? O próximo operador de comparação que nós temos aqui é o da negação, tá? Ele é um operador à parte, o operador de negação, mas a gente pode concatenar ele com esses operadores aqui que nós estamos utilizando. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui 10, ele é exclamação igual a 15. O que isso daqui significa, né? Isso daqui significa, ó, o diferente. Ok? Então isso daqui significa diferente, ó. Quando a gente coloca exclamação igual, a exclamação é uma negação, né? Então eu estou negando a igualdade, digamos assim. Então ele representa um diferente, tá? Então eu estou perguntando aqui, ó, o 10 é diferente de 15? E ele retorna aqui para mim, ó, o último que eu coloquei, né, como um true aqui no meu console. Tudo bem? Se eu faço isso daqui, ó, com dois símbolos de igualdade, por exemplo, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Se eu colocar desse jeito aqui, ó, que 10 é diferente de 10, ele retorna aqui para mim como um false. E se eu coloco isso daqui entre aspas, ele retorna para mim aqui, ó, também como um false. Tudo bem? Só que se eu copiar essa linha aqui, colar ela aqui embaixo, ó, e colocar mais um sinal de igualdade, tá? Então, eu posso fazer aqui a negação do igual com um igual só, que aí ele verifica só o valor, beleza? E com dois iguais, ele verifica se o valor e o tipo também são iguais. Então, essa última linha aqui, ó, eu vou salvar o meu arquivo e ele vai retornar aqui para mim, ó, como um true, beleza? Ó, então, ó, salvei o arquivo e ele retornou aqui para a gente como um true. Por quê? Porque ele está verificando 10 é diferente desse 10 aqui, né? E como eu coloquei dois iguais, então ele está fazendo a verificação do tipo também. É quase a mesma coisa se a gente tivesse feito isso daqui, ó. Ao invés de negar, tivesse colocado 3 iguais. É a mesma coisa de eu tirar o meu primeiro igual e colocar aqui o símbolo da negação. Tá bom? Então esses daqui são os nossos operadores de comparação. Eles servem aí para retornar para a gente aí, né, uma comparação com true ou false. Galera, eu desabilitei aqui uma funcionalidade do meu VS Code, que de repente no seu pode ser que esteja habilitado, né, porque ele é uma propriedade da fonte Firecode. Eu não sei se vocês estão utilizando essa fonte, como eu comentei lá no início da aula que eu mostrei a parte de configuração. Mas se de repente, ó, percebam como está aqui os nossos operadores, ó, tá vendo como eles estão aqui? Tira um print aí e deixa ele armazenado do lado. E eu vou ativar aqui as minhas ligatures do Visual Studio Code, tá? Então eu vou aqui, ó, apertei o F1, eu poderia pesquisar aqui, ó, aqui no meu já está listado, tá vendo? Mas se não tivesse listado, vocês poderiam aqui abrir pesquisar, né, por essa opção aqui, ó, Open Settings, com essa extensão aqui, ó, com essa especificação de ser um arquivo .json, tá vendo aqui, ó, ele é um arquivo JSON. E aí aqui, ó, eu tenho essa propriedade. No caso de vocês, dependendo de como estiver, não vai estar escrito, mas aí vocês podem digitar manualmente mesmo, ó,
tem aqui, ó, abertura de chaves, fechamento de chaves aqui embaixo, e vocês podem digitar manualmente essa linha de comando aqui, ó, editor.fonts ligatures, beleza? E aí, se vocês deixarem ela aqui, ó, como true e salvar o arquivo de vocês, ó, vou voltar aqui nesse meu carinha aqui, ó, e percebam como ficaram as fontes aqui agora, tá vendo? Os operadores, ó, tá? Então, aonde eram maior igual, ele colocou maior igual com essa simbologia. Menor igual, colocou menor igual com essa simbologia aqui, beleza? Igualdade com dois iguais, colocou uma única igual, né, só que um pouco maior. Igualdade com três iguais, colocou três linhas de igual. O diferente aqui, ó, dois iguais, ficou aí, né, uma linha de dois iguais cortada no meio, beleza? Com três iguais, três linhas aqui cortada no meio. Então, se de repente você estiver visualizando o meu código em algum momento que estiver com essas funcionalidades aqui, é só ele vai representar isso, tá? É o maior igual, o menor igual, o diferente, só que com uma simbologia, uma representação aqui, né, visual um pouco diferente aí, mas representa a mesma coisa, tá bom? Então, beleza, falamos aqui sobre os nossos operadores de comparação e vamos falar agora aqui também dos nossos operadores lógicos, tá? Então, vou apagar essas linhas aqui, ó. Lembrando que você pode pausar o vídeo, pode codar aí junto com vocês, deixar o teu exemplo aí no seu computador, né? Se vocês quiserem aqui, criem vários arquivos, né? Criem um arquivo operadores de comparação, operadores lógicos, operadores ternários quando a gente for entrar. E aí vai deixando os arquivos salvos aí para vocês terem exemplos para o futuro, beleza? Agora vamos falar sobre os nossos operadores lógicos. E vou começar falando aqui, ó, sobre o operador lógico E, que tem essa representação aqui, ó, dois E's comerciais, dois E, simbologia de dois E's comerciais aí, né, dois E comercial. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ele vai retornar pra gente também um booleano, beleza, galera? Esse operador aqui retorna pra gente um booleano. Então eu vou comparar aqui, ó, vou comparar um true com um true também, ó. Então, E, né, para ser um E comercial, eu vou comparar ele com um true também, ok? True com true, ele vai me retornar true. Ele só não exibiu aqui porque eu não coloquei console, né? Deixa eu jogar isso daqui dentro de um console, ó. Console.log true e true. Beleza, ó. Ele retorna aqui para mim um true. Então, o E, ele vai partir da premissa que todos os valores precisam ser verdadeiros para que ele retorne um verdadeiro, tá? Se algum valor retornar falso, como nesse exemplo que eu vou colocar aqui agora, então, ó, estou comparando um valor verdadeiro com um valor falso e ele me retorna um falso, porque um dos valores me retornou falso, então toda a minha sentença me retorna falsa, tá? Eu poderia aqui, ó, ter vários trues aqui, ó. Deixa eu fazer assim para vocês verem, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui um monte de vezes, um monte de true, mas o simples fato de eu ter um falso aqui no meio, ele já retorna toda a minha cadeia de comparação como um falso. E aí no JavaScript, né, ele tem a vantagem de que, por exemplo, se ele encontra aqui o primeiro falso, isso daí vai ser legal quando a gente for aprender lá no React, né? É bom vocês saberem isso daqui. Porque quando a gente for lá no React trabalhar com renderização condicional, é bom vocês saberem isso daqui, ó. Eu tenho aqui um monte de comparação. Só que, como eu coloquei aqui, ó, uma sentença de E, ele nem continua verificando o restante para mim. Então aqui, ó, eu tenho um false aqui, ele já encontrou um false aqui, ele já para o processamento dele, ele nem dá sequência para o restante do código, beleza? Ele nem continua verificando aqui e ele já retorna que é um false. Então isso é legal quando a gente for trabalhar com renderização condicional, tá bom? Fica aí já de dica para vocês aí memorizarem essa sentença aqui, essa situação, tá? Deixa eu apagar aqui o restante. E aí, não necessariamente eu preciso estar comparando só booleanos, beleza? Eu posso comparar aqui, ó, strings também. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, gato, cadê? E cão. Tá? Então, eu estou comparando aqui, ó, duas strings,
que vocês acreditam que ele vai retornar para mim? Ele vai retornar para mim um true, vai retornar um false? O que ele retorna aqui para a gente? Então, nesse cenário aqui, ó, quando eu estou comparando duas strings, ele retornou para mim aqui, ó, deixa eu colocar dentro de um console, né? Não coloquei aqui, ó, console.log. Vamos lá. Então, ó, ele retornou para mim cão, beleza? Por que ele retornou para mim aqui um cão? Porque lembra que eu falei para vocês na aula passada que nós temos lá o conceito de elementos, né? O tipo de dado que alguns dados eles são falseáveis e outros dados são verdadeiráveis, né? Que é o truth e o false. Então, aqui eu tenho dois elementos que eles são verdadeiráveis. Então, eles têm valores aqui dentro deles, tá? Quando são dois valores verdadeiráveis, ele vai fazer o quê? Ele vai comparar ambos e vai me retornar o último elemento, tá bom? Então, aqui eu poderia aqui, ó, ter vários outros animais antes da minha sentença, né? E quando ele encontrasse aqui o último, que também é verdadeiro, ele retornaria esse último para mim, ou verdadeirável, né? Ele retornaria esse último aqui para mim, tá? Então, ó, fica até legal para vocês saberem disso aqui, ó. Deixa eu dar aqui um console.log, e vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui 0, tá bom? Se eu coloco aqui 0, ó, ele tá trazendo aqui o 0 para mim. Só que se eu coloco aqui, ó, duas exclamações, ó, exclamação, exclamação, o que isso daqui significa, ó? Ele significa que ele vai retornar qual é o tipo o que o 0 representa. Então, tá vendo aqui, ó, o 0 representa um elemento falso, tá? Se eu faço a mesma coisa aqui, ó, e coloco aqui o 1 agora, 1, ele representa um true, tá vendo? Então, quando a gente utiliza assim, ó, exclamação, exclamação, não é que a gente esteja negando e desnegando essa sentença, tá? Significa que nós estamos verificando se aquele valor ele é verdadeirável ou se ele é falseável. Então ele retornou aqui pra gente, ó, que o 0, lembra que eu falei para vocês que o 0 ele é falseável, então ele retorna aqui pra gente um false, né? E o 1, ele é verdadeirável, então ele retorna pra gente aqui, ó, um true. Se eu faço a mesma coisa aqui, ó, exclamação, 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 exclamação aqui, ó, ele retorna pra gente aqui um true. Por quê? Porque ele não está mais verificando a string em si, né, que é cão. Ele está verificando o tipo dessa string, né? Só que não o tipo como nós vimos lá com type of. Ele está verificando se essa string é verdadeirável ou falseável. Se ela é false ou true, beleza? Se eu quisesse verificar o tipo, eu poderia fazer dessa seguinte maneira aqui, ó. Type of, como eu falei para vocês, né? E aí ele coloca aqui, ó, que ela é uma string, tá vendo? Então o type of retorna o tipo do que tem dentro dele, tá? O exemplo que a gente tinha aqui com duas exclamações retorna se ele é falseável ou verdadeirável. Eu aportuguesei aí, né, essa sentença do false e true, beleza? Para ficar mais fácil o entendimento. Deixa eu colocar aqui mais algumas expressões para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, se eu tivesse essa expressão aqui, ó, 5 menos 5, e comercial, é 5 mais 5, tá? Tenho que colocar o console log aqui para a gente poder visualizar, né? Console.log, abre aqui o parênteses do console, fecha o parênteses do console e jogo aqui, ó. Tá vendo? Ele retornou aqui para mim um 0. Por quê? Ele comparou aqui essa situação aqui, ó, ele verificou que isso daqui é 0, certo? E aqui eu coloquei um E. E aqui eu fiz aqui, ó, uma comparação de 5 mais 5, tá? Lembrando para vocês aquilo que eu acabei de falar aqui em cima, ó, o 0, ele é dado como um valor falso, beleza? Então, já que o 0 é dado como um valor falso, isso daqui retorna para a gente um 0, e aqui a gente está utilizando aqui, ó, um E comercial, é como se eu tivesse aqui, ó, um 0, então é como se a gente tivesse um falso, e aqui um 10, ele representa um true, né? Então aqui seria a comparação de um falso com um true, só que como eu estou usando um E comercial, ele me retorna o 0, beleza? Porque o 0 é o falso, então essa minha sentença aqui, ó, ela é uma sentença falsa. Se eu trocasse aqui, por exemplo, ó, ao invés de 5 menos 5, eu colocasse 5 menos 4, ele iria retornar para mim aqui o 10, ó. Por que ele retorna para mim o 10?
Porque 5 menos 4 é 1. Então, 1 é um valor positivo, é um valor verdadeiro, né? É um valor truth, verdadeirável. E aí eu estou fazendo a comparação aqui de um outro valor verdadeirável. Tá? É a mesma coisa aqui do gato e do cão. São dois valores verdadeiros, ele retorna para mim o último valor verdadeiro. Beleza? Então fica isso daí também para que vocês saibam essa diferença aí, que vocês podem fazer esse tipo de comparação. Tá? Vou colocar aqui, ó, console.log. Eu vou colocar aqui a expressão gato e-comercial com falso, beleza? Nesse cenário aqui, ó, ele retorna para mim um falso, beleza? Porque apesar do gato ser verdadeiro, o falso é falso, né? E aí ele retorna o que é falso, tá bom? Então esse daí é o exemplo do operador e. E o operador ou não tem muito mistério. Então vou colocar aqui, ó, operador ou, assim, que fica mais fácil, ou, e aqui o e. E o operador ou não tem muito mistério, tá? O operador ou aí, ele funciona basicamente, né, muito similar a esse carinha aqui de cima, tá? Então vou até dar um Ctrl C aqui, ó, e um Ctrl V aqui embaixo. Só vou alterar aqui, ó, o ou ele é representado por dois pipes, né? Então vou colocar aqui, ó, pipe. E aí eu vou fazer até o seguinte, ó. Tá vendo? Eu selecionei aqui, ó, o meu e-comercial e percebam que aqui, ó, ele marcou todos os outros e-comerciais que eu tenho. Então eu vou dar aqui, ó, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ele já selecionou todo mundo aqui para mim, ó. Aí eu vou apagar e vou colocar aqui, ó, pipe, ele já fez para todas as minhas linhas, beleza, galera? Eu vou só comentar essas linhas de cima aqui, ó, para ele trazer só um resultado, beleza? E aqui agora, ó, percebam que com o comercial, ó, com o ou, né, com o pipe aqui, a simbologia do pipe, ele vai trazer o resultado inverso desse carinha daqui de cima, né? Não necessariamente o inverso, né? Mas a comparação é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, aqui ele está comparando um true, um verdadeiro, com um verdadeiro. Então, a condicional ou, se diferente do e, né, onde todos têm que voltar verdadeiro, no ou não, se apenas um retornar verdadeiro, então toda a sentença é verdadeira, beleza? Então aqui, ó, verdadeiro ou verdadeiro, retornou verdadeiro. Um verdadeiro com um falso, retornou um verdadeiro, porque eu tenho pelo menos uma sentença verdadeira, tá? Aqui, ó, o gato com o cão, né, são dois itens verdadeiros, então ele me retornou aqui também um verdadeiro. Eu vou tirar aqui, ó, o exclamação, exclamação, porque eu não quero pegar se eles são verdadeiráveis ou se eles são falseáveis, tá? E aqui, ó, ele retorna para mim agora nesse sentido aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui o gato e o cão? Em cima no e, ele retornou o cão. Embaixo no ou, ele retornou o gato, tá? Por quê? Porque é o ou, né? O ou, se ele encontrar o primeiro dado como sendo verdadeiro, ele retorna esse primeiro dado, por isso que ele retornou aqui o gato. Beleza? Se eu tivesse aqui qualquer outra coisa, se eu tivesse aqui, ó, um false e fizesse a comparação aqui, ó, com o ou também, ele ainda assim retornaria para mim aqui, ó, o gato. Porque o false tá dando falso, então ele não é verdadeiro. O gato, ele é o primeiro dado que é verdadeiro, então ele retorna o gato aqui pra gente. Tá bom, galera? Na sequência aqui, ó, eu tenho o meu ou, né? O meu ou não, o meu zero aqui, então ele deu aqui como um falso, porque aqui eu estou fazendo aqui a verificação, né, de qual é o tipo, e o zero a gente sabe que o zero é falso. Estou fazendo aqui a comparação do 1 e o 1 é verdadeiro, então ele retorna aqui um true, nada diferente. Nesse cenário aqui, ó, ele retornou para mim aqui um 1, tá? Ao invés do 10 aqui, lembra que lá no e ele retornou o 10, mas nesse aqui no ou ele retornou o primeiro, beleza? Que é a mesma situação aqui do cão e gato, beleza? Ele vai retornar o primeiro dado que ele encontrar, ok? E aqui embaixo a mesma coisa. Então, o ou o e, né? Todas as sentenças têm que serem verdadeiras. No ou, apenas uma sentença tem que ser verdadeira para que tudo seja verdadeiro dentro da tua expressão, ok? E por fim a gente tem o operador de negação, mas o operador de negação, eu vou só colocar aqui, ó, a negação é representada por uma exclamação, beleza? Então aqui, ó, negação. E vou colocar aqui só dois exemplos aqui, ó, só pra gente ver, ó. Console.log. E vou colocar aqui, ó. Se eu coloco aqui, ó, true, deixa eu comentar as linhas de cima também, para não aparecer, né? Comentar aqui as linhas de cima. E aí aqui, ó, coloquei aqui, ó, console.log true, ele retorna para mim um true.
Se eu coloco aqui uma exclamação, ó, eu neguei o true. Quando eu salvo, ele retorna para mim um false, né? Então, ele meio que inverte o valor, né? Ele nega o valor, tá bom? E vou colocar esse outro exemplo aqui, ó, console.log. Vou colocar aqui, ó, pipe vazio não, chaves, né? Coloquei ali as chaves vazias, tá? E aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui uma exclamação aqui, ó. Aqui ele não vai mostrar para mim, na verdade, né, ó. Ele vai, se for vazio, ele não vai mostrar para mim. Tá vendo aqui, ó? Mas ele retornou aqui para mim um true. Por quê? Aqui dentro eu não tenho nada, certo? Se eu não tenho nada, é aquilo que eu falei para vocês, né? Se eu não tenho nada, é porque o elemento ele está indefinido, certo? Lembra que eu falei lá para vocês na aula passada? Então, null e undefined representam aí falseáveis. Então aqui, ó, eu tenho um elemento falseável, estou negando esse elemento falseável e ele retornou para mim um true, tá? Se eu faço aqui, ó, ao contrário agora, eu coloco aqui, ó, mesmo que seja um espaço em branco, ó, qualquer coisa dentro da minha string, ele retorna aqui para mim como um false. Por quê? Porque qualquer coisa dentro da string, ela já não é mais indefinida nem nula, beleza? E aqui eu estou fazendo a negação dela, tá bom? Se eu coloco aqui, ó, duas exclamações, ó, exclamação, exclamação, ele vai trazer aqui, ó, como falso e verdadeiro, né? Que eu não estou negando, agora eu estou querendo saber qual é o tipo do meu dado, beleza? Uma exclamação nega, duas exclamações mostra o tipo dele, né? Se ele é verdadeiro ou falso, tá bom? Então, ó, vazio é falso, com qualquer coisa aqui dentro é verdadeiro. Se eu coloco uma exclamação só, eu nego esses carinhas e inverto eles aqui, tá bom? Bom, é isso em relação aos nossos operadores aí, tá? Então a gente viu os operadores na aula passada, né, os operadores unários e binários, com as operações matemáticas, né? Agora nós vimos os operadores de atribuição, os operadores de comparação e os operadores lógicos, tá? Voltando aqui na nossa apresentação, vamos falar aqui agora então, ó, sobre... então aqui eu já tinha falado, né, ó, sobre as preposições lógicas, já dei ali os exemplos para vocês sobre as preposições lógicas, tá bom? Então aqui é a mesma coisa que eu fiz ali para vocês, só que com outros exemplos, né? Aqui eu tinha colocado alguns exemplos que eu tinha planejado na aula, aqui para o PowerPoint, e ali na prática eu fiz exemplos diferentes, mas é a mesma situação. Então os operadores aqui, ó, as preposições lógicas, é isso que nós acabamos de visualizar agora. Então, galera, aqui eu tenho as minhas comparações e aqui o resultado que eles vão apresentar para mim, tudo bem? E vamos falar aqui um pouquinho sobre as estruturas de decisão, tá? Esses carinhas são ferramentas extremamente importantes dentro do nosso ecossistema de desenvolvimento, porque eles vão dar aí, né, o fluxo que o nosso trabalho vai seguir, né, que o nosso programa vai seguir, tá? Então aqui, ó, nas estruturas de decisões, a gente tem algumas possibilidades. A gente pode trabalhar aqui, ó, com o comando de if-else, beleza? O comando de if-else é a principal estrutura de decisão que nós temos dentro da programação. Então, ele vai testar uma preposição lógica, né? E vai verificar se isso vai retornar um true ou false. Dependendo do que ele retornar, se é um true ou false, ele toma um caminho ou toma outro, tá? O bloco if, ele é executado se a preposição retornar como um true, tá? Já o bloco de else, ele vai ser executado se a preposição lógica retornar como um false, beleza? E o else é opcional, tá, turma? Vocês não necessariamente precisam ter um else dentro do if de vocês, ok? Somente um if já é o suficiente aí, dependendo da tua lógica e da tua necessidade. Os comandos, eles podem ser aninhados, né? Então, ter aquela questão lá de ser um comando dentro do outro. Eu posso, dentro de um if, criar um outro if, e dentro de um if, criar um for, um switch case, o que for. E o comando, ele executa, né, somente um dos blocos. Ou ele executa o if, ou ele executa o else, ok? Então, ele nunca vai executar os dois itens aí. Ou é o if, ou é o else. A outra estrutura de decisão que nós temos aqui, ó, é o switch case, tá? Vamos ver aqui quais são as estruturas de decisão e depois nós entramos no VS Code e visualizamos na prática. A outra estrutura de decisão que nós temos aqui é o switch case, beleza, galera? No switch case, ele é útil, né,
para fazer os testes de igualdade com os valores possíveis, beleza? Então, vamos supor que eu tenha aqui, deixa eu ver um exemplo, inclusive o exemplo que eu vou pedir para vocês em um dos exercícios. Vamos supor que eu tenha um valor que ele recebe um número, uma variável que recebe um número, e eu quero verificar se essa variável, por exemplo, se ela é... qual mês essa variável representa, tá? Então, eu tenho uma variável com o número 12 lá, e eu quero saber qual mês essa variável representa. Então, eu tenho várias opções de verificação, né? 12 eu preciso verificar se ele representa janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. E aí, com switch case, a gente pode fazer essa verificação. Isso daqui é uma opinião pessoal, beleza? Pode ser que para vocês não seja, mas eu acredito que a sintaxe do switch case é uma sintaxe mais elegante do que a do if e else, tá? E também, na minha opinião, mais legível, dependendo do cenário que você vai fazer. Então, ao invés de você fazer um monte de if, else, if, else, if, else, você pode fazer um único switch case que ele vai abordar a tua necessidade. E no caso do switch case, o else ele é implementado através da cláusula default, tá bom? Então, a cláusula default representa como se fosse o else lá do nosso if else. E o terceiro operador, a terceira estrutura de decisão que nós temos é o operador ternário, tá? Então, ele é útil aí também para substituir o if else, tá? É um comando mais simples, é um comando ali... você pode estruturar como você julgar necessário, né? Mas geralmente é um comando de uma única linha, beleza? A sintaxe dele é um pouco mais confusa dependendo aí do teu pensamento, né? Se você for fazer, por exemplo, mais de uma comparação, é melhor o if else. Mas se você vai fazer ali uma comparaçãozinha, por exemplo, se alguma coisa é par ou ímpar, joga dentro do operador ternário, que ele fica até mais elegante também, né? A sintaxe dele. E o operador ternário, ele utiliza o símbolo de exclamação ou interrogação, né? Ele utiliza o símbolo de interrogação para verificar se algo é verdadeiro ou falso e separa os valores através dos dois pontos, tá bom? Então vamos ver aqui essa estrutura de decisão que nós temos aqui. Vamos ver já exemplo das 3 estruturas de decisão, tá bom? Vou voltar aqui no VS Code. Então, bora lá. Deixa eu jogar aqui também, ó, o meu navegador lado a lado, que a gente vai executando e já vai visualizando aqui, beleza? Limpei ele aqui, ó, limpei o meu código que eu tinha, ele limpou o meu console. E vamos começar falando sobre aqui, ó, o if else. Ok? O if else, eu vou criar o seguinte exemplo com if else, ó. Eu vou criar aqui uma constante, uma variável, quer dizer, né, que eu vou chamar ela de faculdade, ok? Eu vou dizer que faculdade é igual a... Opa, escrevi errado faculdade. Faculdade. E vou dizer que faculdade é igual a true. Beleza? E aqui eu vou fazer aqui, ó, o uso do meu if else. Então, se, beleza? Se faculdade, eu quero executar alguma coisa aqui, ó. O que eu quero executar? Eu quero executar um console.log graduado. Beleza? E aqui o meu else, e aqui eu vou dar um console.log como não graduado. Então, vamos entender aqui, ó. Eu tenho uma variável, essa variável ela armazena para mim um booleano, e aí como ela armazena já um booleano, eu joguei só ela aqui dentro do meu if else, tá? Lembrando aqui que dentro do nosso if, na verdade, né, a gente precisa ter um valor que retorne um booleano, tudo bem, galera? Como eu falei para vocês na explicação, se isso daqui retornar um booleano, ele executa o que está dentro do if. Se isso daqui... um booleano ele vai retornar, né? Se isso daqui ele retornar um true, né, na verdade, ele executa o que está dentro do if. Se o que está aqui dentro retornar um false, ele executa o que está dentro do else. Beleza? Então, ó, vou salvar isso aqui, ó, e ele deu aqui para mim como graduado, porque faculdade está como true. Se eu alterar aqui, ó, faculdade para false, ele dá como um não graduado, tá? Se eu faço isso daqui, ó, se eu jogo uma exclamação aqui dentro, ele dá de novo graduado, por quê? Porque faculdade está como false e eu neguei a faculdade aqui, ó. Então, eu neguei a faculdade, ela vira um true, né? E aí ela cai nesse primeiro comando aqui, tá bom? É bem tranquilo, né?
a trabalhar com if else para ele seguir o fluxo. Aí vocês já estão bem familiarizados também, então eu não vou nem me aprofundar muito nele aqui. E esse próximo exemplo aqui, ó, eu vou pegar o seguinte, eu vou criar aqui, ó, let pos, beleza? Eu vou chamar de pos e vou dizer que pos é igual a false. E aí aqui agora, só para eu deixar um outro exemplo para vocês, ó, eu vou pegar aqui e vou criar mais de uma comparação. Aqui a gente só tem duas possibilidades, dois caminhos, né? Aqui eu vou criar com mais de um caminho, esse outro exemplo aqui, ó. If. Então eu vou verificar se pos, né? Se pos retornar aqui um true pra gente, a gente vai colocar aqui, ó, um console.log. Vou colocar aqui como pós-graduado. Beleza? Nesse cenário que eu quero aqui, eu vou querer também, né, que ele verifique se a pessoa tem faculdade ou não. Então, eu vou precisar aqui de 3 cenários, beleza? Quando eu vou colocar 2 cenários só, é só else. Quando são 3 cenários dentro do JavaScript, é o else if, beleza? Então, aqui, ó, dentro do meu else if, eu jogo uma outra condição. Então, eu vou colocar aqui, ó, faculdade. E aí aqui eu vou dar um console.log como graduado, como eu tinha feito no exemplo anterior, graduado. E aqui eu coloco o meu else, que é a minha última expressão, né, como um console.log não graduado. Ok? E ele deu aqui pra gente, ó, um não graduado. Por que ele deu um não graduado pra gente? Tá vendo eu vou jogar lá pra cima essa minha variável, que aí eu deixo as duas variáveis aqui em cima e aqui embaixo só as estruturas de decisão. Então, o primeiro console que ele tá mostrando aqui pra gente é referente a esse if aqui, ó, e o segundo é referente a esse de baixo, beleza, turma? Então, eu estou verificando aqui, ó, ambos estão como falso, certo? Então, eu faço aqui a minha primeira verificação, ó. Esse pos aqui, ele retornou um falso, então ele não entra aqui no if, né? Ele vai cair aqui no else if, beleza? Então, ele caiu no else if e ele verificou aqui, ó, faculdade é verdadeiro? Se faculdade for verdadeiro, ele imprime pra gente um graduado. Se faculdade for falso, ele cai dentro do else. Beleza? E aí por isso que ele imprimiu um não graduado. Se eu alterar aqui, ó, se eu alterar faculdade para true, agora ele vai mudar a mensagem aqui, ó. Agora ele deu como graduado, né? Por quê? Aqui na primeira sentença ele ainda deu false, então ele caiu aqui na segunda sentença, que é essa sentença aqui, ó, do else if, tá? Então na sentença do else if aqui, agora faculdade retornou como verdadeiro, ele caiu aqui dentro. Beleza? E se eu troco aqui, ó, pos para true também. Eita, tô digitando mal, hein? True. Ele dá aqui no pós-graduado e aí ele nem entra aqui nos outros, ó. Tanto é que eu vou colocar aqui faculdade como false, ó. Opa, false. E aí, ó, ele nem entra aqui nos demais. Tá vendo aqui, ó? Ele caiu no primeiro aqui, que é na pós, imprimiu aqui o que estava sendo pedido dentro da condicional da pós. E ele nem entra nos demais, foi o que eu falei para vocês. Ou ele vai entrar em um, ou ele vai entrar no outro, tá? Ele nunca vai entrar em duas possibilidades aqui dentro da mesma ramificação, beleza? Dentro do mesmo operador aí, da mesma estrutura de decisão, tá? Então, ele caiu aqui no nosso primeiro, né? Porque pós já deu um true. Ele nem passa pelos próximos, ele só imprime no console e já sai fora do nosso código, tá? Esse é o if else. O próximo que nós vamos ver aqui é o switch case, né? Vamos falar aqui do switch case e depois eu falo do operador ternário. Então, o switch case, galera, é uma outra maneira que a gente pode estar fazendo aí para fazer a comparação, né? A estrutura de decisão. Então, eu vou colocar aqui, ó, switch, faltou, switch case. Agora sim. Então, eu vou criar aqui uma variável, ó, let, tá? Let é uma variável, lembrando, tá? Let cor, e vou dizer que cor é igual a verde. Beleza? E aí eu quero verificar se dependendo do que essa cor ela tiver dentro dela, ele exiba alguma coisa para mim, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui o meu switch case.
tá? E aí aqui, ó, o próprio VS Code ele já dá aqui alguma dica pra gente, ó. Se a gente começa a digitar e dá um tab, ops, não foi esse daqui, vamos lá de novo, switch, deixa eu vir aqui, ó, e dar um tab nessa segunda opção com quadradinho, ó. Ele já traz toda a estrutura aqui, ó, do switch pra gente, e a gente só precisa ir alterando aqui as coisas dentro dele, tá? Então, aqui, ó, dentro do switch a gente precisa verificar o que vai ser verificado, que é a chave aqui, tá vendo, ó? Então, eu vou verificar o que? Eu vou verificar a cor, beleza? Que é a variável que eu criei aqui em cima. E aí eu posso ter vários cases aqui dentro do meu switch, beleza? Então eu vou verificar aqui, ó, o meu primeiro case. Case, né? Caso cor contenha azul, eu vou dizer o seguinte, azul, eu vou dizer o seguinte, eu vou dar aqui, ó, um console.log e vou dizer que, sei lá, azul é a cor do mar, beleza? E dentro do switch case, galera, é importante que a gente coloque aqui, ó, um break, tá? Porque quando ele cair dentro do case que ele encontrou, ele executa o que ele tem que executar e dá um break para ele parar, né, a execução do switch, senão ele continua executando até que ele encontre um break ou até que ele termine de passar por dentro de todo o switch, tá bom? Então aqui, ó, coloquei o meu primeiro case, disse que caso, né, o que eu estou verificando que a cor seja azul, ele imprime isso e encerra. Aí eu posso colocar aqui, ó, um segundo case, ó, colocar aqui, ó, case amarelo, coloco aqui, ó, console.log é a cor do, cor do sol. Eu não posso esquecer do break, né? Senão ele vai continuar executando. Break. E aqui no default seria como se fosse o nosso else, que eu falei para vocês lá do if else, né? Se ele não atender nem azul nem amarelo, ele vai cair aqui dentro do default, porque nenhuma condição foi atendida. Então eu posso colocar aqui, ó, console.log e colocar aqui, ó, verde é a cor das florestas, beleza? Algo assim bem genérico mesmo. E aí ele caiu aqui, ó. Eu salvei, ele caiu aqui para mim, ó. Verde é a cor das florestas, tá bom? Poderia até fazer diferente, ó. Eu vou criar aqui só mais um case, então, ó. Colocar aqui, ó. Case verde. E aí dentro desse meu case verde é onde eu vou jogar esse meu console aqui. E no default aqui eu vou dar um console da seguinte maneira, ó. Console.log e vou colocar aqui, ó, cor desconhecida. Beleza, turma? Então, só pra gente ver aqui, ó. Já simulou aqui até o probleminha que eu falei pra vocês, né? Eu já explico aqui. Tá vendo que ele apresentou duas sentenças aqui, ó? Já vou explicar pra vocês o porquê que isso aconteceu. Então, ó, eu tenho aqui a minha variável chamada cor verde. Com o meu switch case, ó, eu posso fazer aqui várias opções, né, de cor e deixar já algo pré-definido para ele. Se eu altero aqui, por exemplo, para azul, ó, ele já tem programado lá para dizer que azul é a cor do mar, beleza? Se eu volto aqui para verde, ó, ele já tem aqui algo definido para dizer do verde. E aí percebam que aqui, ó, o que aconteceu? Ele imprimiu aqui, ó, vou voltar aqui, ó, azul. Eu imprimi aqui azul e ele imprimiu só azul é a cor do mar. Mas se eu coloco aqui verde, ó, ele imprimiu que a verde é a cor das florestas e deu cor desconhecida. Por quê? Porque aqui eu esqueci de pôr o break, tá vendo aqui, ó? Quando eu criei o novo case, eu só coloquei o que ele ia ser impresso em console e esqueci de pôr o break, certo? Então é aquilo que eu falei para vocês, se eu não coloco o break, ele continua executando o nosso código até que ele encontre o break ou até que acabe a execução do trecho do switch, tá? Então aqui, ó, ele caiu dentro dessa minha condição aqui de verde, imprimiu esse console e deu sequência, né? E aí ele caiu aqui dentro do default também, tá? Vou colocar aqui um break, ó, break, e aí ele agora exibe só a mensagem que ele precisa mesmo,
beleza? Vou fazer aqui só um teste para vocês verem, ó. Vou comentar esse break aqui do azul. Vou trocar o valor da minha variável para azul também. E aí aqui, ó, azul é a cor do mar. Colocar aqui dentro aqui, ó, amarelo, vai, amarelo. Amarelo é a cor do sol. E aí aqui, como ele caiu dentro do amarelo, a cor do sol encontrou um break, aí ele saiu, né? Se eu comento esse break daqui, ó, ele continua, ó. Azul é a cor do mar, amarelo é a cor do sol, verde é a cor das florestas. E aí aqui, né, ele encontrou um break, ele saiu, beleza? Então é importante quando vocês trabalharem com switch case, vocês lembrarem de, dentro de cada caso, depois de executar o que vocês querem que seja executado, vocês coloquem um break aí, combinado? E por fim a gente tem o operador ternário, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ternário. E o operador ternário, ele é uma alternativa ao if-else, tá? Então eu vou criar aqui, ó, let idade. Eu vou dizer aqui, ó, que idade é igual a 18, ok? E eu quero verificar o seguinte, se a pessoa for maior de 18, ela pode beber, e se ela for menor de 18, ela não pode beber, beleza? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ao invés de eu criar um if-else aqui, fazendo aqui a comparação se idade é maior que 18 executa alguma coisa, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou aqui criar uma constante, tá? Porque esse daqui eu não vou alterar esse valor aqui, vou criar aqui uma constante, ou poderia também ser um let, não tem o menor problema, tá? Pode ser uma constante ou um let, porque a gente não vai alterar isso daqui depois. Então eu vou criar aqui, ó, uma constante e vou dizer que essa constante ela vai dar um nome aqui para ela, né, ó, chamar de pode beber, beleza? Chamar aquela de pode beber e vou dizer aqui, ó, que eu preciso retornar aqui para ela um operador lógico, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um operador lógico, como se fosse lá do meu if, vou colocar aqui, ó, idade é maior que 17, tá? Então, se idade, né, eu tenho aqui o meu operador lógico, e coloco aqui, ó, se idade for maior que 17, como é uma pergunta, eu vou colocar aqui uma interrogação, beleza? Idade é maior que 17, se isso daqui retornar para mim um true, eu vou dizer que ele vai receber, então, pode beber, beleza? Se isso daqui retornar para mim um false, ele vai executar o que está depois aqui, ó, dos dois pontos, então, ó. Não pode beber. Tá bom? E aqui eu vou dar um console log só para a gente visualizar o que ele vai dar, vai estar imprimindo ali para a gente. Console.log pode beber. Pode beber é o nome da variável, né? Então eu vou trocar aqui, ó, chamar de permissão. Tá? Porque aí não confunde com a string. Então aqui, ó, chamei uma constante de permissão. Com o operador ternário aqui, ó, eu verifiquei. A idade é maior que 17? Se sim, se true, ele executa a primeira coisa aqui, ó, pode beber, e aí ele guarda isso dentro da minha constante aqui, né, chamada de permissão. Caso contrário, ele não pode beber. Então aqui, ó, vou trocar de 17 para 15, ó. Então, ele cai lá na minha outra permissão lá, né, e diz que não pode beber. Beleza? Esse daí é um exemplo mais fácil para entender assim um operador ternário, né? Uma verificação aqui lógica, primeira sentença retornando como, se a sentença retornar como um true, ele recebe a primeira opção, se a sentença retornar como um false, ele recebe a segunda opção. Beleza, galera? É isso aí. E aí a gente finaliza os nossos operadores de estruturas de decisão aqui, tá bom? Bom, eu vou passar para vocês aqui agora sobre, deixa eu ver aqui no slide, para eu não falar bobeira, qual é a sequência que eu coloquei aqui. Então, a gente tem as estruturas de decisão e temos aqui também as estruturas de repetição, beleza? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui sobre as estruturas de repetição, que nós temos algumas aí e elas também são extremamente importantes para fazer uma interação, né, uma interatividade do nosso algoritmo, para que a gente evite de ficar digitando bastante coisa ali, né? E o bacana para trabalhar com essas estruturas de repetição é trabalhar com arrays. Então, eu vou falar também um pouquinho sobre os arrays aí para vocês, tá?
Primeira coisa que a gente tem aqui das estruturas de repetição é o seguinte. Nas estruturas de repetição, nós temos aí algumas delas, né? Uma bem famosa é o comando while, beleza? Então o comando while, ele executa o bloco enquanto a preposição lógica for true, tá? No comando while, ele vai entrar ali, vai ficar executando, né, o código que você criou dentro do bloco dele, até que a opção lógica que você definiu retorne como um falso. Enquanto ela for true, ela vai ficar ali executando, beleza? Vocês precisam tomar um certo cuidado com esse laço de repetição que é o while, porque senão vocês podem fazer o programa de vocês entrarem em loop infinito, tá? E aí vai travar a máquina, vai dar problema, porque ele vai ficar ali sempre executando, 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 nunca vai parar, consumindo um recurso de memória, né? Até a hora que ele vai dar aí um estouro na memória, beleza? Então precisa tomar um certo cuidado aqui com o while. É necessário que nós tornemos a preposição false em algum momento, justamente isso que eu falei para vocês, então é necessário tornar a preposição false em algum momento, né? Caso isso não ocorra, acontecerá um loop infinito, beleza? Geralmente utilizamos uma variável de controle para garantir a correta execução desse comando. Então, essa daqui é a premissa teórica, e daqui a pouco a gente vê na prática lá. Então, guardem isso aqui no coraçãozinho de vocês para não dar problema lá na hora de executar na prática, tá? Para não criar um loop infinito. O comando do while, nós também temos aí o comando do while, que ele também serve, né, para fazer a repetição. Ele é bem similar ao while por si só, tá? Ele é muito semelhante ao while por si só. A diferença, né, como eu coloquei aqui, é que no do while a preposição ela é testada no final do bloco, beleza? Então ele vai entrar a primeira vez dentro do loop de repetição ali, beleza? E só no final do bloco ele vai fazer a verificação se ele continua executando ou se ele para. E aí com isso, né, a gente garante que o bloco seja executado pelo menos uma vez, beleza, turma? Então pelo menos uma vez ele vai ser executado ali. E depois ele faz a verificação se ele continua executando ou se ele para de rodar essa interação que nós definimos, que nós criamos dentro da nossa aplicação, beleza? E temos também aqui o comando for. O comando for ele aí, né, é bem utilizado. Ele é o mais seguro, digamos assim, né, porque as chances de você dar um loop infinito com um while são grandes, né, dependendo da tua lógica. Pode acontecer de você dar um loop infinito. Com o comando for, isso não acontece porque você já vai ter ali pré-definido, né, o quando que ele vai parar de executar. Claro, pode acontecer também, mas é mais difícil de que isso aconteça, beleza? Então vamos lá, o comando for, ele é um comando semelhante ao while e ao do while, né? Então ele serve para fazer interação do nosso código, para ficar fazendo ali laços de repetição, executando loops, né? Entretanto, ele possui uma sintaxe mais elegante, né, e menos propensa a erros, foi o que eu falei para vocês, porque a gente já vai deixar definido ali as variáveis. A inicialização da variável de controle, o teste de preposição, né, então isso daqui é a estrutura dele, ele inicia aí dentro dele a inicialização da variável de controle, um teste da preposição e o incremento ou decremento são feitos na mesma linha, tá? Então acompanha eu aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona aí esses carinhas e já vou aproveitar também, como eu falei para vocês, né, para estar mostrando um pouquinho sobre array, porque aí a gente faz essa interação dentro de um array também, combinado? Então, vamos lá no Visual Studio Code de novo. Vou limpar aqui, deixa eu trazer o Chrome, cadê o Chrome? Deixar o Chrome aqui de lado. Beleza? E aí aqui, ó, eu vou começar falando sobre o for. Tá? Então aqui, ó, coloca aqui, ó, for loop, beleza? Vamos começar falando aí sobre o for. Como eu comentei para vocês, vocês já devem também ter trabalhado bastante com for, só para a gente relembrar a sintaxe dele aqui, ó, a gente vai colocar for e aqui vamos colocar aqui um item que vai ser a nossa estrutura de interação ali, né? Quantas vezes ele vai ficar executando. Então eu vou colocar aqui, ó, for, geralmente a gente coloca i, beleza? Vou dizer que for i é igual a 0. E eu quero que isso daqui, né, que esse meu laço de repetição fique executando até que i, enquanto, né, i seja menor que 10. Beleza?
E cada vez que ele entrar dentro desse laço, que ele fizer uma repetição, eu vou dizer que i mais mais. Tá? Então, eu vou dizer que i mais mais, né, eu faço aquele incremento. Lembra da aula passada? Falei aqui sobre o operador de incremento, né? Que no caso ele é um pós-incremento, então ele vai primeiro entrar aqui, fazer a execução e depois ele faz a interação, tá? E aqui eu vou dar só um console.log de i, beleza? E aqui, ó, ele fez aquilo que a gente pediu, ó, 0, 1, 2, 3, 4 até o 9, né? Por quê? Porque eu disse aqui, ó, que eu quero que ele execute isso enquanto o i seja menor que 10. Se ele entrasse aqui de novo, o i já não seria menor que 10, né? Então, na verdade, ele entrou aqui de novo, verificou que o i não é menor que 10, e aí ele não caiu aqui dentro do nosso console, ele saiu para fora do for, né? E continuou o fluxo da nossa aplicação, tá? Então, esse daqui é o comando do for, utilizado para a gente poder fazer algumas interações no nosso código, tudo bem? Turma, não é necessário, não é extremamente necessário que a gente faça o nosso código dessa sintaxe aqui, ó. Isso daqui é mais ou menos um padrão, né, que geralmente nós usamos, mas não necessariamente ele precisa estar nessa estrutura aqui, de criar uma variável, passar aqui a interação dele e o mais, beleza? A gente pode fazer aqui, ó, um pouquinho diferente. A gente pode fazer nesse outro formato aqui, ó. Eu poderia criar aqui, ó, vou criar aqui uma variável do lado de fora, vou chamar ela de número, beleza? Vou chamar ela aqui de número e vou dizer que número é igual a 0. Aí aqui eu crio o meu for, ó, for, e já que eu criei o meu número aqui do lado de fora, eu não preciso passar ele aqui dentro de novo. Então eu posso fazer isso daqui, ó, omitir ele, né? Coloco só ponto e vírgula, então eu estou omitindo a minha primeira sentença, ok? Coloco aqui a minha comparação, então eu coloco aqui, ó, enquanto o número for, vou colocar aqui agora só menor que 6, beleza? Só para ele ir até o 5. E posso omitir aqui a minha segunda sentença também, combinado? Eu posso fazer dessa maneira, e aí aqui, ó, eu faço o meu incremento aqui dentro, ó. Então aqui eu dou um console.log, pedindo para ele imprimir o número para mim, ok? E faço o incremento aqui dentro, ó, i mais mais. Opa, vamos... Oh, não é i, né? Confundi i com lá de cima, é número. Número. Agora sim, tá vendo aqui, ó? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, se de repente você encontrar essa sintaxe aqui também, não se assuste, tá? É a mesma coisa daqui de cima, só alterou o local da criação, né? Ele criou aqui, nesse caso, a variável de controle antes, então ele pôde omitir aqui, né? No caso ele, eu digo o código, né? Essa sintaxe pôde ser omitida aqui no início, e o incremento, né? Que é aqui na parte final, foi feito aqui embaixo o incremento, então também deu certo aí, porque a gente não necessariamente precisou passar o incremento aqui, passou ele aqui embaixo, e aqui dentro do nosso for nós só colocamos qual é aí, né, o item que tem que ser verificado para ele parar de acontecer a execução, beleza? Só que aqui a gente já precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque se de repente eu não tenho essa linha aqui, ó, essa de incremento, esse número mais, se de repente deixar ela comentada e salvar, eu não vou fazer isso, porque senão ele vai entrar em loop infinito aqui, né, e até eu parar o loop e reiniciar aqui, né, a nossa página, vai levar um tempinho, tá? Mas nisso aqui vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado nessa sintaxe aqui, porque se de repente vocês esquecem de fazer um incremento, ele vai entrar em loop infinito, né? Ele vai ser o número 0, ele sempre vai ficar executando aqui, porque ele nunca vai ter o incremento, né? E nunca vai chegar em número, né? Sempre 0 vai ser menor que 6, beleza? Então, nesse cenário do for aqui, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado do que nesse daqui, que aqui a gente já coloca o incremento dele aqui no topo, né? E aí ele já vai automaticamente fazendo isso daí, a gente não vai esquecer, tá bom? Então, esse daqui é o nosso for, combinado? Com isso daqui a gente já consegue fazer algumas interações aí. Eu vou mostrar para vocês também aqui agora, ó, o while, tá? Então deixa eu mostrar a sintaxe do while aqui, ó. Vou apagar aqui só para ele não ficar mostrando um monte de dado aqui no meu console do lado esquerdo, tá? Vou colocar aqui, ó, exemplo do while.
não é do while, é porque a gente tem o do, né? A gente tem o do while e tem só o while. Então, aqui é o exemplo de while, beleza? Para não ficar aí do while, é o exemplo de while. Para esse exemplo de while, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar ela de i, né? Porque seria aí a abreviação de index, geralmente a gente cria como um i. E vou fazer, deixa eu ver, criar aqui um while. E vou fazer a seguinte verificação. Enquanto i for menor que 10. Para seguir o mesmo exemplo de lá de cima. Tá? Aí aqui eu dou um console.log, pedindo para ele imprimir o i. E aqui, ó, eu preciso fazer, né, o i mais, que senão ele vai entrar em loop infinito. Beleza? Então aqui, se vocês pararem para analisar, é basicamente a mesma sintaxe do for, né? Eu criei aqui, ó, uma variável, beleza? Nesse cenário eu preciso que seja uma variável, né? Porque eu estou alterando ela, eu estou fazendo a mutabilidade dela aqui embaixo, beleza? Alterando o valor dela. Então eu criei aqui uma variável, falei que essa variável é iniciada em 0, e aqui no meu while eu faço a verificação aqui em cima, ok? Enquanto essa verificação aqui retornar true, ele vai executar o que está aqui dentro. Quando ela parar de retornar true, né? Quando o i já não for menor que 10, ele para a execução do nosso código. E aí, como eu falei para vocês, eu preciso, né, naquele mesmo cenário daquele outro for, eu preciso aqui, ó, tomar cuidado, porque se eu esqueço de fazer um incremento, eu vou tomar um loop infinito aí na minha aplicação. Beleza, galera? Então aqui, ó, ele funcionou certinho. É bem simples também, né, aqui a questão do while. Ele funciona bem aí também para a gente poder fazer interação dentro do da nossa aplicação. Não tem uma sintaxe muito complexa, né? A gente consegue entender bem tranquilamente. E o último exemplo que nós temos é o do while. Então vou colocar aqui, ó, vou apagar esse carinha aqui e vou colocar aqui, ó, um do while. E como é que funciona o do while? Ele funciona basicamente igual ao while, só que a comparação dele é no final. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, do, beleza? Eu vou mandar ele executar aqui alguma coisa, ó. Então, vou mandar ele executar aqui um console.log, colocar bem-vindo, beleza? Bem-vindo. E aqui, ó, é no final que eu faço a comparação dele, ó. While, deixa eu ver aqui, while i seja menor que 5, vai. E eu não posso esquecer também do meu incremento aqui, né? Então aqui, ó, i mais, e eu preciso criar o meu i, beleza? Let i igual a 0. Então, ó, para essa sintaxe aqui, ó, eu criei também a minha variável de controle, beleza? Criei aqui o do, ok? E só aqui, ó, então a primeira vez, né, diferente lá do while, o while poderia ser que ele já nem entrasse dentro do while, com o do não. Ele vai entrar aqui dentro do, vai executar isso daqui, ok? E só depois ele vai fazer a verificação do while. Se esse while aqui, né, se essa condição aqui do while, ela ainda for atendida, né, se isso daqui ainda retornar true, ele volta o código aqui para cima e faz de novo o percurso. Quando isso daqui retornar um false, ele sai e segue o fluxo, beleza? Então vou salvar aqui, ó. Aqui, ó, bem-vindo, ele executou aqui, ó, 5 vezes, beleza? Então a gente tem aqui também o exemplo do while, bem similar ao while só, né? Beleza? Então são esses aí os 3 itens que a gente pode fazer interação no nosso código. Por fim, eu ia mostrar para vocês sobre funções agora, mas eu acho que não vai dar tempo. Então eu vou mostrar só sobre os arrays aqui, tá? Vou mostrar aqui sobre o array e de repente, se der tempo, eu mostro sobre as funções. Estou vendo aqui que a gente está com 1h aí 14 de gravação, né? Então, talvez dê tempo para aproveitar aí o horário do bloco inteiro, beleza? Mas se não der tempo, eu mostro sobre as funções na próxima aula. Então vamos falar aqui sobre os arrays. Tá? Então sobre os arrays, é bem idêntico, né, ao que vocês já trabalharam em outras linguagens ou até mesmo dentro do JavaScript. Basicamente nós criamos aqui uma variável
Eu vou chamar ela, por exemplo, de videogames, beleza? Que aqui é uma variável chamada videogames e vou colocar aqui, ó, alguns videogames. Então, vou colocar aqui o PS4, colocar aqui o Xbox, coloca aqui o One, beleza? E vou colocar aqui o Mega Drive, beleza? Então aqui eu tenho um array, né? Um array basicamente ele é o que? O array, deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, ó, para aumentar. O array ele é uma coleção de valores, né? Dentro do JavaScript ele é tratado como sendo do tipo object, como eu mostrei para vocês na aula anterior também sobre os tipos de variáveis, ok? E aqui ele está armazenando, né, um conjunto de valores para mim, tudo bem? E aí eu posso, para eu poder visualizar, né, esses valores, eu preciso fazer da seguinte forma, ó. Vou dar aqui um console.log, né? Eu preciso passar o meu array, então o meu array se chama videogames, tá? E se eu passo só desse jeito aqui, ó, só videogames, ele vai exibir para mim aqui como um array, tá vendo aqui, ó? Então ele tem aqui, é um array de 3 itens, né? Ele mostra aqui que o item 0, né? Porque o nosso array começa em 0. Então o item 0 é o PS4, o item do index 1 é o Xbox e o item do index 2 é o Mega Drive, né? São 3 itens. E se eu quiser acessar individualmente cada um desses carinhas, eu preciso fazer isso daqui, ó. Eu preciso passar qual é o índice que eu quero acessar dele. Então eu vou passar aqui, ó, índice 0, o índice 1 e o índice 2, beleza? Aí ele traz aqui individualmente para mim, ó, fora de um array. Ele traz somente o item daquele índice, beleza? Então, acho que já está bem familiar para vocês também o array, né? Aqui dentro do JavaScript a gente pode criar, por exemplo, um array desse jeito aqui, ó. Colocar aqui um 5, por exemplo, ó. E aí eu posso criar um array que ele armazena dados de tipo diferente. Então, ó, eu tenho aqui string, né? Tenho um number, tenho outro string aqui. E ele funciona, diferente de algumas outras linguagens, né? Que não funciona dessa maneira. Precisa ser sempre do mesmo tipo os dados de um array, mas aqui ele funciona, tá bom? Se caso você tiver a necessidade disso daí. Para um array, galera, a gente tem dois principais métodos, tá? São mais, beleza? Mas a gente tem dois principais métodos utilizados para poder manipular esses arrays, que são os seguintes, ó. É o primeiro aqui, que é o método, deixa eu colocar aqui, ó. É o método push, que o método, opa, faltou aqui, método push, que ele vai fazer aqui, ó, uma adição, vou colocar aqui, ó, adição dentro do array, ok? Então vamos ver aqui, ó, vou chamar aqui o meu videogames.push e vou passar aqui, ó, o 3DS, ok? Nintendo 3DS. E se eu der aqui um console log de novo, ó, console.log do meu videogames, ele vai exibir para mim aqui agora, ó, que nós temos o item com 4, né, um array com 4, e o 3DS está aqui na posição que era a última, né, que ele foi implementado lá dentro, tá bom? Então, o método .push, ele adiciona alguma coisa dentro do nosso array, aquilo que a gente solicitar, ele vai adicionar dentro do nosso array, ok? E nós temos também o método pop. Então, vou colocar aqui, ó, videogames.pop, ok? E esse método pop, o que ele vai fazer? Ele vai remover o último item do meu array, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, console.log videogames de novo. Então, ó, ele vai exibir para mim aqui, né, nos consoles, um com o 3DS e outro sem o 3DS, porque foi o último, e eu tô dando aqui um ponto pop para ele remover também, ó. Então, ó, voltou a ser, aqui tem 4, né, o 3DS tá aqui, e no de baixo ele tem aí o array de novo com 3 valores, porque foi removido um item do nosso array aí, né, no caso o último item com esse ponto pop, beleza? Bom, sobre os arrays, basicamente é isso. Existem outros métodos, mas eu vou estar mostrando para vocês no dia a dia, no decorrer das aulas, beleza?
Inclusive, se de repente a gente quiser aqui fazer, de repente, adicionar um item dentro de outra posição do array que não seja na última, ou remover um item dentro de outra posição do array que não seja a última também, dá pra gente fazer isso daí, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu vou deixar para mostrar isso daí para vocês no decorrer das próximas aulas, porque aí eu consigo mostrar aqui sobre as funções e consigo finalizar a aula dentro do programado aí, tá bom, galera? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês sobre as funções e aí a gente já consegue relembrar também como é que funciona aí uma função, né, para poder realizar os exercícios daqui a pouco. Então, vou apagar aqui o meu código e vou falar sobre as funções. Lembrando que isso daqui é uma aula de revisão, então muito disso daqui vocês já estão familiarizados, beleza? Vou criar aqui, ó, uma função function, que eu vou chamar ela de pi, ok? Então, a sintaxe da função base é isso daqui, ó. Coloca a palavra reservada function, o nome que você quer dar para a função, e o nome pode ser qualquer um, tá? Abre e fecha os parênteses, abre e fecha os parênteses para definir se isso daqui vai ter algum argumento ou não, beleza? Vai receber algum parâmetro ou não. E aqui dentro tem o código de execução da função. Então, o pi, por exemplo, eu vou dizer que quando essa função pi for chamada, ela vai dar um return para a gente, né? Ela vai retornar para a gente 3.14.15, beleza? Então, toda vez que alguém chamar o pi, toda vez que alguém executar, né, essa função pi, ela vai retornar esse valor aqui para a gente. Quando a gente chama uma função, a gente também diz aí, né, invocar uma função, invocar um método, algo nesse conceito aí, tá? Então eu vou dar aqui, ó, um console.log e vou passar aqui, ó, o pi, beleza? Percebam que eu, aqui ó, dentro do meu console.log, eu passei o pi, né, e abri e fechei os parênteses, beleza? Porque se eu não passo aqui, ó, abertura e fechamento de parênteses, ele vai entender que pi aqui é uma variável e aí ele vai dar erro, tudo bem? Então eu preciso colocar aqui, ó, abertura e fechamento de parênteses para ele ver que eu estou invocando a minha função pi, ok? E aí sim ele vai executar para mim o que ela está dando de retorno. Vamos verificar, ó 3.14.15, beleza? Se eu faço aquilo que eu falei para vocês aqui, ó, tá vendo? Ele deu problema aqui, ó, porque ele não entendeu, né? Ele não interpretou que eu queria executar a minha função e aí ele pensou que pi era uma variável e trouxe o que pi estava armazenando, tá vendo? Então ele trouxe o código em específico do pi, né? Ele trouxe aqui, ó, que ela é uma função, só que ele trouxe o código ao invés de ele executar a função. Então é importante que a gente passe os parênteses aqui, tá bom? Dá mais um exemplo para vocês aqui, ó, de uma outra função. Opa, deixa eu colocar aqui o comentário. Isso daqui não é um comentário. Barra. Agora sim, comentário. Só para separar. Então, essa minha função aqui, ó, ela é uma função que ela não recebe parâmetros. Beleza? Eu poderia aqui, ó, criar uma função que recebe parâmetros também, tá? Ah, e uma outra coisa, turma, ó. Aqui eu joguei pi direto dentro de um console log, né? Mas nada me impediria de fazer isso daqui, ó. Criar aqui uma variável ou uma constante, que eu vou chamar ela aqui, ó, de valor pi, beleza? Chamar ela de valor pi e dizer que valor pi vai ser igual ao quê? Vai ser igual a execução de pi, tá? E aí aqui dentro do meu console log, ó, ao invés de passar pi, eu passo a minha variável. Passando aqui a minha variável, ele vai funcionar da mesma maneira, ó. Deixa eu salvar aqui, Ctrl S, tá vendo, ó? Então, eu armazenei o que pi retorna dentro de uma variável, no caso aqui de uma constante, né? E utilizei ela aqui. Eu poderia fazer aqui, ó, expressão matemática também, ó. Poderia aqui pegar o meu valor pi, dizer que ele é menos 1, tá? E aí aqui, ó, ele vai exibir para mim, cadê? Ah, eu falei que é uma constante, né? Eu tenho que trocar aqui para uma let. Agora vai. Let, valor pi menos 1, console log.valor pi. Deixa eu ver aqui o que ele aconteceu, que ele não fez aqui a subtração. Menos 1. E aqui eu tô dando um valor pi. Ctrl C, Ctrl V.
eu acho que eu teria que fazer isso daqui, né? Eu teria que criar aqui uma nova variável e falar aqui que, por exemplo, subtrai π, por exemplo, né? Aí agora sim, eu acho que ele funcionaria e aqui eu teria que colocar isso daqui. Vamos ver. É isso mesmo. Então aqui, ó, como ele é um retorno de uma função, eu não consegui alterar o valor dele direto. Vocês viram que eu tentei aqui retornar, né, o valor que ele está recebendo de π menos 1 e jogar aqui dentro, ele não funcionou. Então já ficou aqui também de dica esse método, né? Eu posso aqui, ó, pegar o meu valor que retorna de uma função, trabalhar ele dentro de alguma outra coisa, né, para usar como parâmetro, como referência, tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó, desse jeito aqui, só para vocês terem aí como um exemplo, beleza? E o próximo que eu vou dar aqui para vocês é um exemplo de uma função que recebe parâmetros, tá? Então aqui é uma função que não recebe parâmetros e agora eu vou mostrar uma função que recebe parâmetros, ok? Então, ó, function. Para minha function aqui eu vou chamar ela de soma, beleza? E vou dizer que ela vai receber aqui, ó, dois valores. Ela vai receber o valor 1 e vai receber aqui, ó, o valor 2, ok? Eu poderia colocar quantos parâmetros eu quisesse, não teria problema, beleza? Então aqui, ó, criei aqui uma função que eu chamei ela de soma, que vai receber dois parâmetros, tá? E vou dizer que ela vai retornar para mim aqui, ó, return, valor 1 no caso, né? Valor 1 mais valor 2, ok? E aí quando eu for utilizar essa função, eu vou ter que passar o que ele está pedindo, tá? Então aqui, ó, estou dizendo que quando alguém for invocar soma, precisa obrigatoriamente passar dois valores para ele. Então eu vou fazer aqui, ó, vou criar aqui, vou jogar direto dentro do console, console.log, e vou jogar aqui, ó, que eu vou chamar o soma, beleza? Como eu estou chamando a função, eu passo os parênteses, e o Visual Studio até dá a dica aqui, ó, que ele está esperando, ó, o que ele está esperando aqui, ó. Ele está esperando dois argumentos, né, dois parâmetros para serem jogados dentro da minha função. Então eu vou passar aqui, ó, 2 no primeiro e 8 no segundo, beleza? E quando eu mandar executar isso daqui, ó, ele retornou para mim aqui o 10, tá? Então eu poderia também fazer isso como eu mostrei para vocês, né? Criar aqui uma constante, dizer que ela vai se chamar soma, beleza? Soma números. E vou dizer que essa minha constante soma números vai ser igual à soma aqui de 9 com 5, tá? E aí aqui, ó, eu jogaria também ela dentro de um console.log, só para a gente poder visualizar, né? E eu jogaria aqui a soma números. E ele traz aqui para mim também o 14, tá bom? Então, turma, as funções, elas nada mais são do que trechos de código, que a gente deixa esses trechos de código pré-estabelecidos, o como que eles vão estar funcionando, ok? E aí, quando houver a necessidade, a gente chama aquele trecho de código e ele executa o que ele está programado, o que ele está armazenado para poder retornar para a gente, tá bom? E não necessariamente, ó, ele precisa ter um return, tá? Aqui nesse caso eu usei como return para vocês verem que quando eu tenho return, ele faz o quê? Ele tem a possibilidade de ser armazenado dentro de uma variável, tá? Mas ele poderia fazer aqui qualquer outra coisa, ele poderia só imprimir diretamente em console, por exemplo, ó. Vou criar aqui só mais um exemplo, ó. Vou pegar aquele exemplo das cores, tá? Então, function, cor favorita, e vou dizer que cor favorita vai receber aqui um parâmetro que eu vou chamar de cor, ok? E quando ele cair aqui dentro, eu quero fazer uma verificação, ó. Se cor for igual a verde, então eu vou colocar aqui, ó, um console.log. Gosta das flores. Gosta das florestas. Foi isso que a gente falou lá no outro, se não me engano, né? É a cor das florestas, alguma coisa assim. Se não, tá? Então vou colocar aqui só um se não. Eu vou colocar aqui um console.log
e vou colocar aqui, você escolheu uma cor que não é verde. Beleza, vou colocar isso daqui. Por quê? Porque eu sei que se for verde já está tratado aqui, né? Então, se ele cair aqui dentro desse else, né? É porque ele escolheu uma cor que não é verde. E aí aqui eu posso simplesmente, ó, eu nem preciso colocar dentro de um console.log. Por quê? Porque eu já tenho um console.log dentro da minha função, tá? Então eu simplesmente posso fazer aqui a invocação da minha função, ó. Cor favorita. Invoco ela, beleza? E quando eu executar aqui o meu código, ó, salvei, ele já imprimiu aqui para mim, ó. Você escolheu uma cor que não é verde. Por que que ele está dizendo isso? Porque aqui, ó, ele está esperando uma cor e ele não recebeu nada, tá? Se eu coloco aqui agora, ó, um verde. Opa, deixa eu ver. Por que que ele não foi? Ele ainda não alterou aqui, você escolheu uma cor que não é verde. Ah, aqui, ó, por causa do case sensitive, né? Agora vai. Olha lá, ó. Gosta das florestas. Vocês viram que ele é case sensitive, né, galera? Ó, então aqui, ó, eu tava com V maiúsculo e ele não reconheceu porque aqui eu passei com V minúsculo, beleza? Então, ele tem aí essa questão aí de ser case sensitive. Deixa eu ver se a gente conseguiria tratar isso daqui. Deixa eu ver aqui como que a gente poderia fazer. Eu deixar aqui com V minúsculo. E aqui, deixa eu ver se eu conseguiria colocar um to lower. Deixa eu ver se, aqui ele não vai funcionar, eu acho. Porque aqui eu estou passando um argumento. Eu teria que criar isso daqui dentro de uma constante, né? Ou de uma variável. E aí dentro dessa variável eu aplicar isso daqui. Que aí eu transformaria todo mundo em letras minúsculas, tá? Eu transformaria todo mundo em letras minúsculas. Dentro aqui das minhas verificações do if, eu colocaria como letra minúscula também. E aí ele não daria esse problema de, por exemplo, como aconteceu aqui, né? De repente aqui está com letra maiúscula, aqui está com letra minúscula e ele não bater aí os valores. Mas nós temos essas opções aqui, ó, para resolver esse problema, né? Que é converter o nosso dado que a gente está recebendo através de uma função de um método chamado toLowerCase ou toUpperCase, tá? Então deixa eu ver se eu consigo aplicar ele aqui direto aqui em cima, colocando aqui um to, converter ele para lowercase. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Eu acho que não, porque ele já está até reclamando aqui, ó, que ele não vai encontrar. Então eu vou fazer o seguinte, vou recortar isso daqui e vou jogar ele aqui embaixo. Eu vou criar aqui então criar uma constante, beleza? Que eu vou chamar de cor convertida. E aí eu vou dizer que cor convertida vai ser igual a cor com esse método aqui, ó, toLowerCase, beleza? E ao invés de eu comparar a cor que é o que eu estou recebendo aqui no meu parâmetro, eu comparo a cor convertida, né? Que eu estou transformando ela em letras minúsculas. E aqui dentro do meu if, de todos os ifs que eu tiver, né? Eu sempre vou estar jogando letra minúscula, beleza? Agora eu consegui contornar essa situação, por exemplo, ó, se eu jogar aqui agora V maiúsculo, ó, salvei, continua caindo dentro do meu if. Se eu jogar aqui, ó, R maiúsculo, salvei, continua caindo dentro do meu if, né? Beleza? Então a gente tem, da mesma forma que a gente tem aqui, ó, o toLowerCase, nós temos também o toUpperCase, que eu transformaria todo mundo em maiúsculo, beleza? E aí fica esse exemplo aqui para vocês também, de como que nós conseguimos realizar esse tipo de situação, esse tipo de cenário aqui, né? Para que, independente de se a gente tiver passado maiúsculos ou minúsculos, consigamos fazer com que ele caia dentro da nossa verificação. Combinado? Bom, finalizando, eu vou parar aqui nesses exemplos de funções. Tem bastante exercício, né, para que vocês possam praticar em cima das estruturas de decisão, das estruturas de repetição, trabalhando com array, trabalhando com função, tá? Nós vimos aí então na aula os operadores lógicos, os operadores de comparação, né, as preposições lógicas, então tudo isso daí vai ser exercitado agora. Deixa eu só voltar aqui no PowerPoint para eu ver se eu não estou me esquecendo de nada. Então a gente tinha parado aqui nas estruturas de repetição, né?
eu tinha aqui o slide das funções para poder estar passando para vocês, só que aí eu entrei direto lá mostrando o código nas funções, né? Então, o que são as funções? É a definição que eu coloquei. Então, as funções são bloco de código que executa algum tipo de algoritmo, beleza? Então, vocês viram lá, né, que a gente criou um bloco de código e esse bloco de código vai executar algum tipo de algoritmo que nós tivermos definido ali dentro dela. Ele não é executado imediatamente, beleza? Então, vocês viram, né, que nós tivemos que fazer isso aqui, ó. Ele deve ser invocado, né? Então, vocês viram que nós tivemos que invocar as funções. Então, a função foi criada e dependendo de algum cenário, ela foi invocada em algum momento para ela poder ser executada. Trabalhando com funções é permitido, né? Ela nos permite que nós façamos a reutilização da lógica. Então, eu criei ali um trecho que eu posso chamar ele quantas vezes e aonde eu quiser para que ele possa ser executado, né? Com as funções, deixa eu ver aqui, pode aceitar parâmetros, nós vimos isso daí também, né? Funções com parâmetros ou sem parâmetros, que também é conhecido por argumentos, beleza? Então, se vocês ouvirem alguém falar sobre parâmetros, saibam que é aqueles itens que a gente passa para uma função e argumentos também, tá? Então, tem essas duas nomenclaturas aí. Parâmetros e argumentos, né? As funções elas podem aceitar isso daí. Ela pode ter aí, né, ela pode retornar zero ou apenas um valor, beleza? Então cada função ela só pode retornar, ela pode não retornar nada ou ela pode retornar no máximo um valor, tudo bem? Então vocês nunca vão ver dentro de uma função lá uma função com dois returns, ela sempre vai ter um único return. Você até pode ter dois returns, por exemplo, dentro de um if-else, né? Então se ela cair dentro de uma determinada situação, ela tem um return para aquela situação. Se ela cair dentro de outra, ela tem outro return. Mas nunca vai retornar duas coisas, beleza? Ou ela pode não retornar nada, como foi também no exemplo que eu mostrei para vocês, diretamente através lá do console log, tá? E aí eu não tinha nenhum return dentro dela, né? Eu tinha zero de retorno lá. E eu tinha colocado aqui também acompanhe o professor, né? Mas aí eu acabei lá no VS Code passando direto, jogando direto lá o código das funções. Então eu inverti aí as situações, né? Mas acredito que deu para ficar claro para vocês entenderem o como é que funcionou aí, né? O nosso código trabalhando com funções e também com todos os outros aparatos que nós vimos dentro da aula de hoje. Tudo bem? Bom, hora de pôr a mão na massa, hora de praticar. Então aqui nós temos bastante exercício para que vocês possam fazer aí, né, essa consolidação do conteúdo que vocês viram até o momento na aula de hoje, com alguma bagagem também da aula passada, né, porque tudo é incremento, tá? Então aqui vocês vão ver que tem exercício aqui que trabalha com os laços de repetição, trabalha com as estruturas de decisão. Tem coisa também para vocês trabalharem com função, com um operador ternário, verificar o tipo da variável. Então, lembrando, né, que a gente pode verificar, nós temos o type of para verificar o tipo de uma variável e nós temos a exclamação para verificar se essa variável ela é truth ou false, né? Então vocês precisam aí analisar o que o exercício está pedindo, beleza? É um conjunto, é uma mescla de várias situações aqui que vocês vão precisar de um pouco de uma coisa, um pouco de outra para poder estar trabalhando em cima disso daí, beleza? Tem exercício aqui para trabalhar com array, né, para fazer iteração do array dentro de um laço de repetição, alguma coisa do gênero, tá? E aí eu aconselho que vocês pratiquem, beleza? Pratiquem, vão lá, codem, tentem resolver os problemas, porque isso vai ajudar bastante a vocês compreenderem o como que o JavaScript funciona, né? Por debaixo dos panos, digamos assim, esses exercícios aqui preparatórios, né? Porque quando a gente chegar lá em React, de fato, vocês já saibam o porquê que aquilo ali está acontecendo, né? Não simplesmente usem sem saber o porquê que aquilo ali está acontecendo. Então, essa base de recapitular o JavaScript é mais nesse intuito, né? Para refamiliarizar vocês com a linguagem, tá? De repente ver algo que vocês não conseguiram compreender nas aulas do semestre passado e
E aí, né, depois a gente vai entrar na parte de revisão do DOM. Tem alguns eventos que eu não mostrei ainda para vocês aqui, com a manipulação do DOM, né? Entrar no JavaScript moderno com o ES6 Plus, né? As versões do ES6 Plus, as novas características dele, tá? Porque o React vai usar tudo isso daí e eu quero que vocês, quando forem usar, saibam que vocês estão usando. Combinado, galera? Então, é uma boa questão fazer a prática disso daqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, podem me procurar que eu vou no auxílio de vocês aí. Combinado? Da mesma situação, não precisa enviar código no Teams, tá? É mais para que vocês exercitem, para que vocês pratiquem, né? Relembrem as questões e quando for os conteúdos mais novos aí, né? Quando a gente sair dessa parte da revisão, aí sim os exercícios vão ser postados lá na plataforma. Combinado? Agradeço aí a atenção de vocês de terem assistido e agora, né, praticando também. Qualquer dúvida podem me procurar que eu vou no auxílio de vocês aí. E a gente volta a se encontrar na próxima aula com a parte 3 da revisão. Combinado? Obrigado, pessoal. Boa noite.